Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja pelo Brasil para saber como é que está a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E vamos lá para o Maranhão conversar com o José Carlos Oliveira de Paula, que é vice-presidente, da ProSoja lá do Maranhão, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que está a situação do milho safrinha lá no estado. Seja muito bem-vindo, José Carlos. Olá a todos, agradeço o convite para participar dessa rodada. José Carlos, antes da gente começar a falar do milho, vamos falar um pouquinho da soja, como é que foi a finalização da cultura, como que foi o trabalho de colheita, houve uma boa produtividade, o processo de colheita, o clima colaborou para poder favorecer também a janela de plantio do milho? Tanto no plantio como na colheita, foi espetacular o clima esse ano, ajudou muito. Temos safra recorde dentro do estado, tirando aquela questão de custo, mas o restante, o agricultor hoje está sabendo produzir com tecnologia e cada vez mais em áreas menores e até maiores. No caso da soja, então, você falou que foi um recorde de produtividade. Quanto que deu em média por hectare para nós termos uma noção e comparando quando ocorre normalmente a safra e qual que é a média normal para o estado? O ano passado foi registrado em 53,5. Esse nós temos uns 58, 58,7, né? Então estão esperando alguns relatórios, mas isso pode chegar até 60 sacos, a média no estado. Então você vê ultrapassando 10% aí em todo o estado em termos de produção, no geral. E aí, pensando no milho, né? Se tudo deu certo para a soja foi colhida, o milho ele foi plantado dentro da janela, a safrinha por aí? Existe sim, foi plantado, né, alta tecnologia, média tecnologia e baixa tecnologia. Os agricultores estão preparados, já esperando esse sistema poder ser plantado. O agricultor vem com muita tecnologia hoje, adiantando seus plantios e o clima ajudando, favoreceu muito a cultura do milho aqui no nosso estado. E se foi plantado dentro da janela, agora em que fase que nós vemos a maior parte das plantas aí no estado do Maranhão? A maioria em enchimento de grão. O Maranhão tem a safra em torno de 510 mil hectares, né? E em torno de 400 mil hectares aí está na fase de enchimento de grãos. Então, o estado está bem beneficiado com chuvas, inclusive nós estamos no mês de maio, semana passada ultrapassamos 110 milímetros, uma chuva espetacular que deu em quase todas as regiões aqui, onde produz safrinha. Então, é muito bem-vindo esse clima para nós. É isso que eu ia perguntar. Se está em fase de enchimento de grãos, a chuva é muito necessária nesse momento para que esses grãos ganhem peso, ganhem corpo. Então, o clima ele está colaborando com esse desenvolvimento. Isso, está colaborando. Nós tivemos várias regiões aqui com um índice pluviométrico muito melhores do que os outros anos anteriores. E principalmente o agricultor usando a tecnologia, usando a braquiária, usando cobertura, né? Então é uma coisa bem mais tecnificada que ajuda ao enchimento e a produzir cada vez melhor esses grãos. E com essa chuva, José Carlos, tem alguma pressão por pragas ou doenças ou está correndo tudo bem nesse sentido também aí no Maranhão? A praga sempre atrapalha algumas regiões, mas nós aqui não temos índices muito grandes. Por quê? É feito preventivo, né? Então o produtor, quer queira, quer não, na hora que ele vai fazer alguma coisa, ele se prepara, né? Então está bem adequado a essas culturas e não tem sofrido coisas muito altas. Certo. E a expectativa de produtividade para esse milho safrinha, já temos alguma previsão de quanto que deva render em sacas por hectare? A média dos outros anos, nós queremos ultrapassar 10% a mais. Quase aconteceu na soja aí, entendeu? Espero que o Estado feche aí, no geral, de 100 sacas. Né? Queremos mais, mas a média dos anos passados foi 85 a 90 sacos, então uns 10% a mais aí vai colaborar muito, né? Eu estou falando em hectares. Agora, em produtividade, nós vamos atrapalhar mais que 7 milhões de toneladas aí de grãos. E pensando nessa questão da produtividade, o produtor, ele conseguiu travar alguns negócios antecipadamente, José Carlos? Porque a gente vê agora os preços caindo um pouco, nós sabemos o custo que foi para implantar as lavouras Brasil todo, né? Houve um custo muito elevado para a implantação de lavouras, custos com os insumos.
Como é que está essa questão do produtor que conseguiu travar negócios anteriormente e o produtor que está esperando esses preços melhorarem para vender? A relação de troca está desfavorável, vai conseguir empatar? Como é que está essa situação? Quem conseguiu, antes do seu plantio, fazer o negócio e travar todos os seus insumos, eu acho que esse acertou. Agora, quem arriscou com o preço e às vezes não financiou, ou que não teve, como diz o outro, fez uma troca ou travou seus grãos, eu acho que vai sofrer bastante. Porque nós temos aqui vários entraves, principalmente taxação até quem fez os contratos, né, em troca de grãos. Então, o governo está nos taxando, então vai ter um prejuízo um pouquinho maior. E o pior ainda é que, às vezes, se você não conseguiu travar lá atrás, hoje, com esses patamares de preço, se continuarem a cair do jeito que está caindo, não fecha a conta, nem para pagar a semente. Se quiser dizer outros insumos aí que vem a adequação do próprio milho. E isso pode prejudicar os investimentos na safra seguinte, José Carlos? O agricultor já vem remediando isso. Para começar, a nossa venda de adubo aqui, de fertilizantes, que outros anos era fechado entre safras, já não está sendo fechado. Então, nós temos uma queda aí já de 25%. Uma queda de 25% nessas negociações, então, de compras de insumos. Corretamente, porque muita gente não vai usar a alta tecnologia, principalmente para plantar um novo milho, que é a rotação de cultura, ou até para a própria soja, que vai ser prejudicada, e você não tem hoje uma garantia que você vai vender essa soja com lucro. Certo. José Carlos, muito obrigada pelas suas informações. A gente gosta muito de receber o pessoal das AproSojas dos mais diversos estados brasileiros e obrigada por trazer, então, essa realidade do Maranhão aqui para nós, os nossos ouvintes do Notícias Agrícolas. Ok, pode contar sempre com a gente. E aqui contamos com vocês também para divulgar que os nossos governos cada vez querem mais taxar nós, né? E só não querem nos ajudar. Nós temos grandes problemas no estado do Maranhão, como também em outros estados do norte e nordeste aqui, e precisamos que as pessoas sejam informadas sobre o que cada estado está sendo prejudicado. Tá aí, então, estivemos com o vice-presidente da AproSoja Maranhão, José Carlos Oliveira de Paula, nos trazendo as informações de como que foi o desenvolvimento da safra de soja, o processo de colheita e o rendimento, né, a produtividade dessa soja e como que foi o plantio e como está o desenvolvimento da safrinha de milho. Segundo, então, o José Carlos, a questão da soja, houve, então, um recorde de produtividade. A média chegou em 58,7 sacas por hectare, mas, segundo ele, alguns relatórios ainda estão sendo atualizados, pode chegar, então, a média geral do estado a 60 sacas por hectare, o que representaria mais de 10% de aumento em relação ao ano passado. E no caso do milho também se espera um aumento de cerca de 10% na produtividade dessa safrinha, passando de 90 sacas por hectare, que é o normal, o usual para o estado, chegando a 100 sacas por hectare. E segundo o José Carlos, o clima tem contribuído, bastante com o desenvolvimento do milho. O milho que está em fase de enchimento de grãos está tendo bastante chuva, então, para poder esses grãos ganharem peso, ganharem corpo, e aí então tem essa expectativa de uma boa produtividade. Entretanto, segundo o José Carlos, aqueles produtores que não travaram negócios anteriormente, não travaram seu custeio, né, a questão da compra dos insumos para essa safrinha, para a implantação dessa safrinha, e que estão esperando os preços melhorarem agora, não devem conseguir fechar a conta, porque os preços de venda estão baixos, como a gente vem trazendo para vocês aqui no Notícias Agrícolas. E o José Carlos ainda acrescenta o seguinte, que existe uma taxação lá no Maranhão em relação ao frete, que vai então onerar ainda mais o produtor. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.